Alguns anos atrás eu cheguei ao marco que eu considero extremamente importante para mim, que foi de ter acumulado R$ 100.000. E isso foi muito legal na época, eu fiquei muito feliz. E eu senti que eu estava no caminho certo, né? Que eu estava indo em direção à minha liberdade financeira, que é o que eu mais quero no futuro, né? Poder parar de trabalhar e viver de renda. Mas a verdade é que essa trajetória não foi tão linear assim, né? Ela começou bem devagarzinho e depois ela tomou uma guinada assim para ir um pouco mais rápido até chegar nesses R$ 100.000. E isso eu devo muito a alguns hábitos que eu fui aprendendo ao longo do tempo, né? Desenvolvendo, que me ajudaram a mudar de uma vez por toda a forma que eu cuidava do meu dinheiro e me fez chegar de uma vez por toda nesse número de R$ 100. E isso está fazendo eu cada vez chegar em mais e mais dinheiro, que é o que eu mais quero, né? E aqui eu vou falar pra você então quais foram esses 4 hábitos e como eles foram tão impactantes pra mim assim. Então o primeiro deles foi de longe o hábito de começar a registrar os meus gastos. Eu nunca fui uma pessoa muito gastona, assim, nunca gastei muito no impulso. E isso me deixou até arrogante no começo, porque eu acreditava que eu controlava muito bem o meu dinheiro, então não tinha por que eu ficar rastreando cada gasto que eu fazia. Mas eu decidi dar uma chance, falei, bom, hoje eu não tenho noção nenhuma assim, de quanto que eu gasto exatamente com cada coisa, então eu vou começar a registrar para ver como é que estão as coisas. E aí eu baixei um aplicativo e aí eu criei lá as categorias de despesa. Em cada uma eu lançava despesa por despesa, por mais significante que parecesse, desde um docinho de R$ 2 a qualquer compra mais significativa. E eu tive um choque de realidade, né? Uma experiência de humildade ali, de perceber que eu não era tão controlada financeiramente quanto eu imaginava, né? Quando eu lançava cada despesa nesse aplicativo, eu via a somatória de cada categoria ali dentro do mês e eu comecei a ver o quanto que eu gastava com coisas bestas, né? Supérfluas, ou que na hora ali pareciam pouca coisa. E quando chegava no final do mês, isso somavam em valores bem consideráveis. E só o ato de registrar essas despesas já me fizeram diminuir consideravelmente os meus gastos, porque eu acho que só por visualizar ali, você já fica um pouco mais criterioso na hora de gastar. Isso aconteceu comigo. E isso aconteceu principalmente porque no aplicativo tinha uma função muito boa de você lançar as despesas fixas e recorrentes. Então o que acontecia normalmente, né? Virava um mês, começava a fatura nova e só tinha algumas parcelinhas ali, né? E ela estava zerada. Então dava aquela sensação de que eu tenho margem para gastar, né? De que esse mês eu não gastei nada ainda, então eu posso comprar uma coisinha ali ou outra ali a mais que eu normalmente não compraria. Mas isso não levava em consideração as minhas despesas fixas, né? Elas ainda não tinham caído na minha fatura, eu ainda não tinha pagado elas. E nesse aplicativo, como eu lançava as despesas recorrentes, logo quando virava o mês eu já enxergava as despesas que iriam vir ainda. Então, por exemplo, o seguro do carro, né, a mensalidade do Total Pass, a mensalidade da terapia. Então, logo quando virava o mês eu já via todas essas despesas que eu ainda não tinha gasto de fato, mas que eu iria gastar. E aí eu percebi que na verdade eu não tava com tanta margem assim quanto eu pensava que eu tinha, né? Isso me deixava muito mais rígida na hora de gastar com o que realmente importava. Isso fez uma diferença gigantesca pra mim. Na época eu comecei a gastar em torno de uns R$ 500 a menos por mês, só por ter ficado um pouquinho ali mais criteriosa nos meus gastos. E eu diria que o segundo hábito que logo depois desse, assim, o segundo hábito que eu implementei foi a de usar o cartão de crédito, né? Pode parecer um pouco controverso. Eu, particularmente, evitava muito de usar o cartão de crédito. Eu sempre ouvia da minha família que só usa cartão de crédito quem não tem dinheiro. Então eu ficava com isso na cabeça e eu só usava débito. Tudo que eu podia, na época ainda não tinha Pix. Só que conforme eu fui estudando cada vez mais sobre gestão financeira, né, melhores práticas do controle financeiro, eu vi que, na verdade, o cartão de crédito só tem benefícios. E toda aquela ideia de que só usa cartão de crédito quem não tem dinheiro é, na verdade, o oposto, completamente o oposto do objetivo do cartão de crédito, né? Você tem que usar ele se você já tem o dinheiro para pagar, seja lá o que você esteja comprando. Então, não é para você comprar algo com dinheiro que você não tem. Você tem que ter já o dinheiro. E aí, uma vez que você segue essa regrinha, você não tem nenhum perigo de usar o cartão de crédito. Ele só tem os seus benefícios, que são inúmeros. Primeiro que hoje em dia nenhum cartão tem anuidade, enfim, taxa de mensalidade, né? Se você paga alguma taxa, você não precisaria. Tem inúmeras opções de bancos que não cobram mais taxa, a maioria, na verdade, né? Graças aos bancos digitais. E você consegue ter aqueles programas de pontos, né? Eu particularmente uso o cartão do Banco Inter. Lá tem um programa chamado de pontos Loop. E aí a cada X reais que eu gasto no cartão, eu ganho pontos que eu consigo trocar por várias coisas, inclusive dinheiro direto na conta. Só por gastar dinheiro no cartão de crédito, eu consigo ganhar dinheiro de volta.
na conta de real e também até dólar na conta global. E eu particularmente prefiro a função de trocar por desconto na fatura. Então, só aí já é um benefício gigantesco, né? Você ganha dinheiro só por gastar dinheiro. E, além disso, acho que a melhor função do cartão de crédito é parcelar, né? Parcelar despesas é uma coisa maravilhosa. Então, não só pelo fato de você conseguir diluir uma despesa, né? Pra você não ter um gasto muito grande no mês e aí ficar aquela despesa meio montanha-russa. Então, né, você vai comprar uma TV de R$5, aí você divide, então você não vai ter assim um gasto tão gigantesco no mesmo mês. E com isso, você consegue usar esse dinheiro que você já tem que ter, né, destinado para essa compra, você consegue deixar esse dinheiro investido enquanto você vai pagando as parcelas até pagar a última parcela lá. Então, você deixando esse dinheiro num investimento ali de liquidez diária, né, que você consegue ir sacando cada mês para pagar a sua parcela, no final, quando você tiver pagado todas as suas parcelas, você vai ter um dinheiro, né, que é o rendimento desse investimento, que você não teria se você tivesse comprado direto no Pix ou à vista até no próprio cartão de crédito. Então, o cartão de crédito, somando a possibilidade de parcelar compras, mais esses programas de pontos, é simplesmente o melhor método de pagamento possível. Eu hoje só pago as coisas no crédito o máximo que eu puder. Eu só pago no Pix mesmo ou no transferência quando não tem opção de crédito. Mas tudo que eu puder gastar no crédito, eu pago no crédito sem nem pensar. Eu até fiz um vídeo no canal aqui falando com mais detalhes sobre o cartão, até dei um exemplo prático de quanto que dá para ganhar, né, fazendo essas parcelas, se você quiser. Vou deixar aqui o card, mas resumidamente falando, o cartão de crédito é uma ferramenta maravilhosa e que fez muita diferença na minha vida e que, somado ao aplicativo de gestão que eu tinha, né, para não perder noção das parcelas, fez toda a diferença para mim e para o meu controle financeiro. E foi até por estar usando mais o cartão que eu senti a necessidade de desenvolver o meu terceiro hábito, que foi ter um orçamento de fato, né? Ter um orçamento de despesas, o quanto que eu vou gastar em cada tipo de despesa. Isso porque até então, como que eu fazia, né? Eu, né, vivia meu mês ali, comprando, né, tendo um pouco mais de senso crítico nas despesas, mas não tinha um teto, não tinha nada definido. Aí, quando fechava a fatura, eu pagava a fatura e o que sobrava eu economizava, né? Era a minha economia que eu deixava lá para investir, enfim, para guardar. E aí, o tanto que sobrava variava, né? Porque eu não tinha definido quanto que eu gostaria que sobrasse. Então, cada mês sobrava um pouquinho, porque eu não tinha teto de gastos. Um mês eu gastava mais, outro mês eu gastava menos. E ficava por isso mesmo. E foi aí que eu senti a necessidade de fazer um orçamento para eu ter previsibilidade dos meus gastos e também para eu ter um norte, né? Porque a gente sem objetivo, sem meta, a gente não sabe muito bem para onde ir. A gente não tem norte, né? A gente não tem rédeas. E foi aí que eu comecei, eu fiz um orçamento, então primeiro eu revisei as minhas despesas, né, eu já tinha, né, um histórico bom pelo aplicativo do quanto que eu gastava mais ou menos em cada coisa, e eu fui colocando ali quanto que eu acho que era um valor aceitável de gastar em cada coisa. Eu lembro que na época eu fiquei até chocada porque eu tava gastando, acho que mais ou menos 1/5 do meu salário só com sair pra comer, em barzinho, essas coisas, o que eu achei um absurdo, né, eu que me dizia tão bem controlada financeiramente, tava gastando horrores com esse tipo de coisa. Então eu defini ali quanto que eu achava que era um valor aceitável, que também não ia me fazer viver uma vida miserável, né? Assim, eu tinha o valor definido para poder sair, para poder curtir, mas de uma forma mais equilibrada, né? E com isso eu defini o quanto que eu gostaria que sobrasse todo mês, né? Quanto que eu quero que sobre todo mês, baseado no que eu ganho, para eu poder ir guardando, enfim, para virar essa minha reserva financeira. E isso fez toda a diferença para mim, que eu lembro que neste período, quando eu fiz o orçamento a primeira vez, eu estava gastando ali em média de 3.500 até 4.500 por mês, né, variava bastante. E com o orçamento, né, estipulando os valores certinho, isso passou para R$3.000 por mês. Aí de vez em quando dava uma variada, né, enfim, até eu ajustar um pouquinho, ficou ali em 3.200. Mas isso já tinha dado uma diferença aí de uns R$1.000 quase, só pelo fato de eu ter pensado previamente com razão o quanto que fazia sentido eu gastar em cada coisa. Então agora eu tinha um norte, e até com esse aplicativo que eu uso até hoje, né, eu vou gastando assim ao longo do mês, ele me dá alertas do quanto que eu já gastei em cada categoria, se eu tô chegando muito perto do quanto eu preciso gastar ainda, e isso me ajudou muito também na questão do cartão de crédito, né, porque daí ele coloca o crédito, né, as parcelas, cada uma no orçamento do seu mês, e aí eu consigo ver quanto que eu já usei do orçamento desse mês, do mês seguinte, né, que daí são o que eu tô passando no crédito hoje vai cair no mês seguinte. Então ele já vai atualizando em tempo real, né, o andamento do meu orçamento pessoal, e isso fez
muita diferença na minha vida. Nossa, hoje eu me sinto até muito mais tranquila, sabe, pra gastar. Tipo, eu não tenho problema nenhum em... Ai, vamos sair pra comer? Eu dou uma olhadinha lá como tá meu orçamento, eu falo, beleza, tá de boa. E vou, gasto sem medo, né, sem preocupação, sem peso na consciência, porque tá tudo devidamente planejado e controlado. Isso foi, nossa, uma verdade muito grande pra mim mesmo. E entrando no quarto hábito, que é o que faz mais diferença financeira, né? Assim, o quanto de diferença que ele faz, que é investir. Que é verdade seja dita, né? Eu já tava guardando mais dinheiro e tudo mais, mas o que eu ia fazer com esse dinheiro? Eu não podia deixar ele parado na conta corrente, perdendo valor para a inflação, e nem também colocar na poupança, porque a gente sabe que a poupança é o investimento que menos rende aí dentre as melhores opções que a gente tem. Então, o que eu fiz foi realmente pesquisar, né? Pesquisar, procurar as opções e entender mais sobre esse mundo que parecia muito complexo, né? Eu tive um pouco de receio de começar, mas que conforme você vai estudando e você perde esse receio, porque o receio nada mais é do que o medo do desconhecido. E a partir do momento que eu comecei a estudar sobre os investimentos, sobre as opções e vendo que tem coisas extremamente seguras e existe investimento para cada perfil de pessoa, né? Eu fui encontrando os investimentos para o meu perfil e fui aplicando esse dinheiro que eu estava guardando todo mês, e isso deixou até o processo mais gostoso, né? Porque assim, o investimento ele multiplica nosso dinheiro, né? Ele principalmente com os juros compostos ali, você vai vendo seu dinheiro multiplicando, e isso é muito prazeroso de assistir. Então isso era até mais motivação a mais para eu guardar mais dinheiro, para eu ser mais disciplinada com o meu orçamento. Então essas 4 grandes hábitos foram se complementando para um estilo de vida onde hoje eu gosto de falar de dinheiro, eu gosto de investir e gosto de controlar minhas despesas. Eu não me sinto presa nem um pouco, muito longe disso, me sinto muito mais livre e muito mais motivada para seguir disciplinada nesses meus planos, nesses meus orçamentos, sabendo que eu tô com um objetivo final ali, né, que é principalmente mês a mês guardando tanto que eu me propus, e que todos esses meses a meses vão se tornar um montante maior, que está se multiplicando com os investimentos, que vão me levar à minha liberdade financeira no futuro, né? Então era isso que eu tinha a falar para vocês hoje, falar um pouco da minha história. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Meu nome é Raquel e aqui é o Dinheiro Simples.